Em 15 de abril de 1912, o RMS Titanic colidiu com um iceberg e demorou 2 horas e 40 minutos para afundar completamente. É impossível olhar um navio e não se lembrar do Titanic. Seja adulto ou criança, alguma vez na vida você já ouviu falar nessa grande navegação, que foi inicialmente construída em março de 1909 e lançada ao mar em 1911. A intenção de seus criadores era fazer com que o navio fosse o mais seguro e luxuoso daquela época, gerando até burburinhos de que seria inafundável. A embarcação partiu de Southampton, na Inglaterra, e tinha como destino a cidade de Nova York, Estados Unidos. Infelizmente, em 15 de abril de 1912, o RMS Titanic colidiu com um iceberg e demorou 2 horas e 40 minutos para afundar por completo. Isso aconteceu 4 dias após a sua saída, o que provocou 1.514 mortes. Além do que é contado no filme, existem fatos arrepiantes que você não sabe sobre o gigante Titanic. Então peço humildemente que você deixe um like para dar aquela moralzinha pro canal e bora pro vídeo. Todos poderiam ter sido salvos. Durante 2 horas e 40 minutos, o navio enviou inúmeros pedidos de socorro que não passaram despercebidos. O navio a vapor Carpathia correu para o local o mais rápido possível, mas infelizmente levou 1h30 para chegar até lá. Tudo o que a tripulação conseguiu fazer foi resgatar 710 pessoas que milagrosamente sobreviveram. Mas o que nem todos sabem é que o Carpathia não era o navio mais próximo ao Titanic. O SS Californian, um navio de passageiros que estava a apenas 8 km de distância do Titanic, no momento do naufrágio. O SS California tinha totais condições e estrutura de resgatar todas as pessoas do Titanic antes do naufrágio. Mas por que isso não aconteceu? O capitão do Californian e sua tripulação viram os fogos de artifício do Titanic. Mas como o Titanic era o navio mais luxuoso e imponente da época, estava em sua viagem inaugural, toda a tripulação do Californian achou que os fogos de artifício do Titanic eram em função de alguma festa que estava ocorrendo no navio em seu sucesso inaugural. Logo, todos ignoraram o aviso de fogos. Poucos botes salva-vidas. Os botes salva-vidas do RMS Titanic desempenharam um papel crucial no desastre. O navio suportava 64 botes salva-vidas, mas contava com apenas 20, que no total podiam acomodar 1.178 pessoas, aproximadamente metade das 2.208 a bordo na noite em que ele afundou. Muitos botes salva-vidas carregavam apenas metade de sua capacidade máxima. Há muitas versões quanto ao raciocínio por trás dos botes salva-vidas meio cheios. Algumas fontes alegaram que temiam que o bote salva-vida entortasse com o peso. Outras sugeriram que era porque a tripulação estava seguindo ordens para evacuar mulheres e crianças primeiro. Com os barcos meio cheios se afastaram do navio, eles estavam muito longe para os outros passageiros alcançarem, e a maioria dos botes salva-vidas não retornou ao naufrágio, devido ao medo de ser inundado por vítimas de afogamento. Apenas os botes salva-vidas 4 e 14 voltaram para resgatar os sobreviventes da água, alguns dos quais morreram mais tarde. Embora o número de botes salva-vidas fosse insuficiente, o Titanic estava em conformidade com regulamentos de segurança marítima da época. O inquérito também revelou que a White Star Line queria menos barcos no convés para fornecer vistas desobstruídas para os passageiros e dar ao navio mais estética ao ponto de vista externo. Em caso de emergência, não estava previsto que todos os passageiros e tripulantes precisariam ser evacuados ao mesmo tempo, pois se acreditava que o Titanic flutuaria por tempo suficiente para permitir a transferência de passageiros e tripulantes para um navio de resgate. Músicos animaram o naufrágio. Você se lembra da cena do filme Titanic, em que os músicos continuavam tocando enquanto o navio afundava? Isso realmente aconteceu, e eles tocaram durante horas.
Depois que o Titanic atingiu um iceberg e começou a afundar, os 8 músicos da banda começaram a tocar para ajudar e manter os passageiros calmos enquanto a tripulação carregava os botes salva-vidas. Muitos dos sobreviventes disseram que os músicos continuaram a tocar até o fim. Segundo um passageiro de segunda classe, sua melodia final foi o hino "Mais perto, meu Deus de ti". Os psicólogos costumam destacar a reação incomum dos passageiros do Titanic durante o naufrágio. Em geral, casos como esse geram um enorme pânico nas vítimas, mas naquele caso, mesmo quando houve a consciência de que muitas vidas se perderiam, o pânico foi relativamente pequeno. Algumas pessoas botes. Até aí tudo bem. O problema é que aqueles botes eram reservados para mulheres e crianças apenas. Ao chegar no Japão, pagou o preço pela sua atitude. Por conta de toda a situação, sua sobrevivência foi considerada uma desgraça nacional. Perdeu o emprego que tinha no sistema ferroviário, foi criticado por jornais e passou a ser tratado como um exemplo de desonra. O compatriota que sobreviveu enquanto tantos morriam, que tomou o lugar que poderia ser dado a uma mulher ou uma criança, passava longe de representar os virtuosos valores da cultura japonesa.